Olá, meus amores, tudo bom? Como é que vocês estão nesse período de quarentena? Eu espero que vocês estejam bem, se cuidando direitinho e dentro de casa, não é? Como vocês sabem, nós estamos vivendo esse período de pandemia devido ao vírus do Covid-19, não é? Que é o tal coronavírus. Para quem não sabe o que é pandemia, é quando uma doença ela se espalha muito rápido em algum lugar, né? No nosso caso, em todo o planeta Terra, como vocês estão acompanhando aí nos noticiários, não é? Então, por que é importante essa quarentena que a gente está passando? Justamente por causa dessa rapidez com que o vírus se espalha, né? As pessoas acabam adoecendo muito rápido e nos hospitais não tem leito para tratar todo mundo, né? Falta respirador, falta máscara, falta luva, falta leito, falta um monte de coisa. Então, por isso que é tão importante que nós fiquemos em casa, porque a doença se espalha menos e as pessoas que realmente precisam de tratamento e vão receber o apoio necessário dentro dos hospitais, tá ok? E pensando nesse momento atual que a gente está vivendo, me lembrei de uma música do cantor Raul Seixas, né? Para quem não conhece, o Raul, ele é um cantor de rock nacional que fez muito sucesso nos anos 70 e as músicas dele até hoje atinge, né, as pessoas, toca as pessoas pela sua bela melodia, pelo seu belo conteúdo. E essa música que eu lembrei se chama O Dia em que a Terra Parou, que ela tem tudo a ver com o momento que a gente está vivendo, né? A gente está vivendo esse período de isolamento social, de quarentena, praticamente em todos os países do nosso planeta, né? Eu vou colocar aqui para que vocês escutem a música e depois eu vou comentá-la com vocês, ok? A letra tá aqui, eu espero que vocês consigam acompanhar, tá? Mas vocês vão ouvir e depois eu também vou ler com vocês, tá? Então, escuta aí. Essa noite eu tive um sonho de sonhador, maluco que sou, eu sonhei. Bom dia que a terra parou, bom dia que a terra parou. Foi assim, no dia que todas as pessoas do planeta inteiro resolveram que ninguém ia sair de casa, como que se fosse combinado em todo o planeta. Naquele dia ninguém saiu de casa. Ninguém. O empregado não saiu pro seu trabalho, sabia que o patrão também não tava lá. Dona de casa não saiu pra comprar pão, pois sabia que o padeiro também não tava lá. E o guarda não saiu para prender, pois sabia que o ladrão também não tava lá. E o ladrão não saiu para roubar, pois sabia que não ia ter onde gastar. No dia em que a terra parou, no dia em que a terra parou, no dia em que a terra parou, no dia em que a terra parou. E nas igrejas nem um sino a badalar, pois sabiam que os fiéis também não estavam lá. E os fiéis não saíram para rezar, pois sabiam que o padre também não estava lá. E o aluno não saiu para estudar, pois sabia o professor também não estava lá. E o professor não saiu para lecionar, pois sabia que não tinha mais nada para ensinar. No dia em que a terra parou, no dia em que a terra parou, no dia em que a terra parou, no dia em que a terra parou. O comandante não saiu para o quartel, pois sabia que o soldado também não estava lá. E o
soldado não saiu pra ir pra guerra, pois sabia que o inimigo também não tava lá. E o paciente não saiu pra se tratar, pois sabia que o doutor também não tava lá. E o doutor não saiu pra medicar, pois sabia que não tinha mais doença pra curar. Dia que a terra parou, dia que a terra parou, foi no dia que a terra parou, no dia que a terra parou. Essa noite eu tive um sonho de sonhador, maluco que sou, acordei. E aí, pessoal? Gostaram da música? É linda, né? Eu particularmente sou muito fã do Raul. Espero que vocês tenham gostado. Quem quiser saber mais do trabalho dele, vai lá no YouTube, vai lá no Google. Vocês vão gostar demais. Bom, então, o título da música é O Dia em que a Terra Parou, não é? Ela, pelo que vocês puderam ver, ela é bem próxima da realidade que a gente está vivendo, tá certo? Quando ele fala o dia que a Terra parou, não é que a Terra tenha parado de girar, né? Porque as pessoas não saíram de casa, né? Como a gente pôde ver, e por isso é como se a Terra tivesse parado, tudo tivesse parado, tá certo? Essa música, ela foi inspirada num filme com o mesmo nome, O Dia que a Terra Parou, que lançado em 51. Nesse filme, a história fala de alienígenas que chegaram na Terra e fizeram com que toda a tecnologia do planeta parasse de funcionar. Menos, claro, aquelas essenciais à vida, né? Como aviões no ar, hospitais. Mas toda a outra a tecnologia em geral parou de funcionar. É uma tentativa de fazer a pessoa olhar mais para o próximo e assim elas se unam mais numa necessidade de paz mundial. Essa é a mensagem que o filme queria passar. Assim como a música do Raul. A diferença é que na música são as pessoas que param de ir para os seus trabalhos, que param de consumir e fazer outras coisas, não é? Então, bora dar uma olhada na letra da música para a gente entender o que ela quer dizer. Composta por Raul Seixas e Cláudio Roberto. Essa noite eu tive um sonho de sonhador, maluco que sou. Eu sonhei com o dia em que a Terra parou. Essa é a primeira estrofe da música. Quando ele fala, tive um sonho de sonhador. O que é que ele está querendo dizer com isso? Não é aquele sonho que, eu dormi, tive um sonho qualquer e acordei. Não, não é o você sonhar quando está dormindo. É o seu sonho, algo que você deseja que aconteça, a ambição que você tem, tipo uma utopia. Qual é o seu sonho, por exemplo? O que é que você quer ser quando crescer? Né? Já é um sonho seu. Então é mais ou menos isso, é o desejo, o sonho do seu desejo de algo que ele quer que aconteça, tá certo? Aí ele vai explicar como é que foi. Foi assim, no dia em que todas as pessoas do planeta inteiro resolveu que ninguém ia sair de casa, como que se fosse combinado em todo o planeta. Bem parecido com o que a gente está vivendo, né? Todo o planeta, todo mundo dentro de casa. Inclusive, eu até recebi, não sei se vocês chegaram a receber também, mensagem no WhatsApp com essa música, dizendo que ela tem um tom de profecia. O Raul, naquela época, já sabia o que ia acontecer nos dias de hoje. Será? Talvez. Então, naquele dia, ninguém saiu de casa. Ninguém, não é? O empregado não saiu para o trabalho, pois sabia que o patrão também não estava lá. Dona de casa não saiu para comprar pão, pois sabia que o padeiro também não estava lá. E o guarda não saiu para prender, pois sabia que o ladrão também não estava lá. E o ladrão não saiu para roubar, pois sabia que não ia ter onde gastar no dia em que a terra parou. Né? Aqui retrata
a questão do trabalho, né, do papel que cada um tem na sociedade, a importância que todos os trabalhadores têm na sociedade. Se eles resolverem parar, o que acontece? Um colapso na economia, né, um colapso no sistema capitalista. Então, esse era mais ou menos o sonho do Raul, tá certo? Essa música foi escrita, se eu não me engano, foi no ano de 77. O Brasil ainda estava passando pelo período de ditadura militar. E naquela época, as pessoas utilizavam como um dos recursos para protesto a greve geral, que a gente também usa ainda até hoje. Lembra das paralisações? É quando as pessoas paralisavam, né, o trabalho, não iam trabalhar e iam para as ruas protestar. Nos dias de hoje, claro, a gente não pode ir para a rua, mas faz uma alusão à greve geral, de ninguém trabalhar, de ninguém consumir, para gerar um certo colapso na economia e assim chamar a atenção dos governantes para o que as pessoas estavam desejando naquela época, tá certo? E é mais ou menos o que acontece hoje, só que não por conta de um protesto político, mas de uma necessidade de salvar vidas, né? Por questão de saúde. As pessoas não estão podendo trabalhar e vai gerar, de qualquer forma, não tem para onde correr, um colapso na economia, de qualquer jeito, por causa disso. Não é? E mais que a necessidade, não é? Então, e nas igrejas, nem o sino a badalar, pois sabiam que os fiéis também não estavam lá. E o padre... Cadê? Perdi. E o padre também não estava lá. E o aluno não saiu para estudar, pois sabia que o professor também não estava lá. E o professor não saiu para lecionar, pois sabia que não tinha mais nada para ensinar. O que adianta uma igreja abrir se não tem nenhum fiel? Como as escolas podem abrir? Como um professor vai ensinar se ele não tem aluno? Né? Então, mais uma semelhança com a nossa realidade. As escolas fechadas, as igrejas fechadas, tá certo? O comandante não saiu para o quartel, pois sabia que o soldado também não estava lá. E o soldado não saiu para ir para a guerra, pois sabia que o inimigo também não estava lá. E o paciente não saiu para se tratar, pois sabia que o doutor também não estava lá. E o doutor não saiu para medicar, pois sabia que não tinha mais doença para curar, no dia em que a terra parou. Essa estrofe talvez seja a que mais remete à questão do desejo de paz e harmonia entre as pessoas. Porque se não há inimigo, não tem necessidade de ter guerra, não é? E olha que legal, o doutor não saiu para medicar porque não sabia que não tinha doença para curar. Fica em casa, não espalha a doença, ok? Então, o sonho do Raul era esse, era a maneira de dizer que queria que as pessoas fizessem algo para mudar o sistema, para lutar pelo que elas queriam e não ficassem na mesmice, sem fazer nada, só reclamando. Façam algo, tá certo? E percebam como vocês são importantes, cada função é importante. E também a mensagem de paz, né? Unam-se, tá ok? E pensando nessa questão da pandemia, a música é bem parecida com o que a gente está passando nos dias de hoje, esse momento triste e ruim que a gente está passando. Como é que vocês estão se sentindo em relação a isso, gente? Vocês estão gostando? Não estão? Vocês estão preocupados? Não estão? Conhecem alguém que tenha adquirido o vírus? O que vocês estão achando da postura do governador, da postura do presidente, da postura das pessoas em geral? Eu queria saber como é que vocês estão se sentindo, o que é que vocês estão achando em relação a esse momento que a gente está vivendo, tá? Então, eu vou pedir como atividade para vocês fazerem em casa, fazer uma redação de 20 linhas, dizendo a opinião de vocês sobre esse período da quarentena. O que é que vocês estão fazendo, o que é que vocês acham? Isso aí, deem a opinião de vocês, tá certo? Esse tipo de texto que eu estou pedindo para vocês fazerem se chama artigo de opinião. O que é um artigo de opinião? É justamente um texto em que você vai dar a sua opinião sobre um determinado assunto, tá certo? Esse texto, ele é um texto do tipo jornalístico. Vocês vão sempre encontrar artigos de opinião
em jornais e revistas. E também em sites de internet, blogs, por aí vai, tá bom? Ele é muito fácil de fazer justamente porque é você opinar sobre algum assunto, tá certo? Qual é a finalidade dele? É fazer a pessoa que está lendo, você convencer o leitor para a sua opinião, tá certo? Tentar fazer ele entender o que você está falando e argumentar, fazer ele pensar como você, tá certo? Ele é importante por quê? Porque a gente está em eterna aprendizagem, tá? Para a gente poder ter uma opinião formada sobre um determinado assunto, é bom que a gente veja as opiniões de outras pessoas, mesmo que sejam opiniões contrárias à nossa, né? Basta a gente respeitar e ouvir o que o outro tem a dizer. Aí, ouvindo ali, ouvindo aqui, lendo, pesquisando, você acaba formando a sua opinião. Por isso que esse texto é importante, tá certo? Para ajudar as pessoas a formar uma opinião sobre determinado assunto. E uma das maiores características dele é que ele é baseado em temas atuais e polêmicos, tá? Tema atual, esse período de quarentena que a gente está vivendo. E um tema polêmico, algo que mexa, que choque a sociedade. Por exemplo, legalização do aborto. Se o tema fosse esse, o que é que você pensa sobre esse assunto? Você é contra ou você é a favor? Aí você faria um texto dando as suas opiniões, os seus argumentos de ser contra ou a favor da legalização do aborto, tá bom? Mas o tema em questão, como eu falei, eu quero que vocês falem sobre o que vocês estão achando desse período de quarentena, tá certo? E como é que você vai fazer esse texto? Primeiro, você vai utilizar, obviamente, a norma culta da língua, tá certo? Nada de dizer que tá achando tudo mopaia, ou que é tudo rocheda, que tá massa. Não, tá bom? Esse tipo de linguagem, mais com gírias, mais nas conversas informais entre vocês. Mas no texto de redação, não. A preferência é pela norma culta, tá certo? A linguagem tem que ser clara e objetiva. Como assim? Você vai direto ao ponto. Nada de ficar embromando, enrolando, enchendo linguiça, não. Vai direto, fale o que você acha, eu acho isso, isso e isso, e pronto. Nada de ficar enrolando, não. Tá certo? Senão o leitor vai se cansar e não vai gostar do seu texto. E você não vai passar a mensagem que você gostaria, tá bom? Então, geralmente, ele é escrito em primeira pessoa. Pode ser também escrito em terceira pessoa do plural, mas geralmente em primeira pessoa, até porque é a sua opinião, tá certo? Então você vai começar com um título, tá? Um título que tenha a ver com o tema que está sendo tratado. Aí você vai depois para introdução. O texto é dividido em introdução, desenvolvimento e conclusão. Na introdução, você vai apresentar o tema, tá certo? Vai falar sobre essa situação que está acontecendo no mundo, vai falar sobre o Covid-19, vai falar sobre a quarentena e tal. Depois é o desenvolvimento, que é o meio do texto. É onde você vai dar a sua opinião mesmo. Quais são os seus argumentos? Você está gostando, você não está gostando? Por quê? Por isso, por isso e por isso. Eu acho isso e isso. É onde você vai realmente argumentar. Dizer tudo o que você pensa sobre esse assunto, tá certo? E no final é a conclusão do texto. É onde você pode apresentar uma solução para o problema. Na sua opinião, o que é que poderia estar sendo feito para que essa situação melhorasse? Para que para que as pessoas que diminua o contágio, o que você acha que deveria estar sendo feito para que isso se resolvesse mais rápido, tá certo? Então, essas são as características de um artigo de opinião, tá ok? Qualquer dúvida que vocês tiverem na hora de fazer o texto ou sobre o assunto que eu falei agora, vocês podem tirar dúvidas comigo pelas redes sociais, tá bom? Tem o Instagram do Torres, né, que o texto vai estar lá, que essa aula vai estar lá. Ou vocês podem me procurar também nas minhas redes sociais. O meu Instagram é @gadelhagiovana e o meu Facebook é Giovana Gadelha. A maioria de vocês eu acho que já me tem nas redes sociais, tá bom? Quem não tem e precisar de alguma dúvida, me procura lá que a gente tira a dúvida, tá bom, gente?
Tô aqui morrendo de saudade de vocês. Espero que a gente se encontre, né? Que a gente. Ah! Bora lá! Que a gente se encontre o mais rápido possível, tá bom? Que essa fase passe rápido, que vocês se cuidem, fiquem em casa estudando, tá certo? Então, textinho rápido de 20 linhas, dando a opinião de vocês sobre o assunto. Gente, fiquem com Deus. Beijo da tia. Tô com saudade, tá? Até a próxima.